Bom dia, meus queridos amigos. Eu, Cleane Fontinelli, inicio agora o programa Corpo Estilo de Vida. E o nosso programa, gente, está imperdível. E eu desejo a todos um excelente final de semana e aproveite para convidar os seus familiares e amigos para assistirem ao nosso programa que começa agora. Bom, gente, a partir de agora vocês vão conferir no nosso programa muitas dicas de saúde para as mães e também para os bebês, que é o quadro Dicas de Mãe, Dicas de Saúde. E hoje estou ao meu lado com a doutora Remédios, mais uma vez, onde ela vai conversar sobre a importância do pré-natal. Não é, doutora? Tudo bem? Olá, Cleane, tudo bem? Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico pré-natal. Então, o que viria a ser o pré-natal? O pré-natal é uma rotina de cuidados que a gente tem com a mãe e com o bebê antes do nascimento. Essa rotina de cuidados, ela pode ser programada antes da gravidez, tanto que a mãe realiza alguns exames na detecção de algumas doenças hormonais ou virais, e o cuidado com a ingestão da vitamina chamada ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina que toda mulher que está pensando em engravidar tem que tomar pelo menos nos 3 primeiros meses antes da gravidez e manter nos 3 meses iniciais. Essa vitamina, ela previne uma variedade de malformações fetais, dentre as principais são as malformações de fechamento do tubo neural, que são as conhecidas anencefalia e hidrocefalia. A maioria dessas gravidezes vem meio que sem ser programadas, então muitas delas, além de não ter uma alimentação adequada, não estão tomando a vitamina ainda, mas assim que souber que está grávida, procurar assistência médica para prevenir as alterações no decorrer desses 9 meses, né? Com relação às possíveis complicações que pode acontecer numa gravidez que a mulher não faz o pré-natal, as principais estão a pré-eclâmpsia, a diabetes e, após a gravidez, a prevenção das hemorragias e das infecções, né? Quando a gente fala de principal causa de morte em mulheres em idade fértil, se você for pegar as estatísticas mundiais, tem lá como hemorragias e infecções, porque até então a gente não tinha um estudo feito no Brasil. Há uns 2, 3 anos a gente fez um estudo nas principais maternidades aqui do Ceará, junto com maternidades dos outros estados brasileiros, e fizemos um estudo que tem dados do Brasil, que a gente pode dizer que a principal causa de morte materna é a pré-eclâmpsia. Que a pré-eclâmpsia é quando a pressão sobe, e a mulher tem pressão alta na gravidez associado a outros sintomas, que é dor de cabeça, tontura, vontade de vomitar, a mulher incha muito. E isso são sintomas que está próximo de ela ter uma crise convulsiva. Por isso o nome pré-eclâmpsia. Quando ela tem todos esses sintomas, sobe a pressão e ela tem a crise convulsiva, a gente chama de eclâmpsia. Então essa é o nosso grande temor com relação à gravidez. E isso pode complicar de outras formas, além de morte materna, morte do bebê, sangramentos, problemas renais, problemas hepáticos, depois da gestação, né? E com relação às hemorragias e às infecções, você ter um rastreio importante durante a gravidez das principais infecções maternas também. A gente tem que ter cuidado principalmente com a infecção urinária, com as infecções vaginais e principalmente as infecções dentárias, que a gente
deixa muito isso passar, não se preocupa muito com o dente, principalmente no Nordeste a gente não tem muito esse hábito, a maioria das pacientes, de ter cuidado com os dentes, porque é uma infecção e se ela está com uma cárieszinha infectada, a chance dessa bactéria cair na corrente sanguínea é muito maior. É isso aí, doutora. E a gente percebe que as mulheres que fazem esse acompanhamento mensalmente com o seu obstetra, né, ginecologista, têm uma maior chance de se prevenir contra essas doenças. E quantos ultrassons são necessários? Porque a gente sabe que tem um acompanhamento, né, do ultrassom. Isso. É importante frisar, Cleane, que o pré-natal não é só ultrassom, né? As pacientes acham que fazer ultrassom já faz o exame que precisa. Não é assim. O ultrassom é um exame fundamental que detecta as malformações, detecta o número de fetos, né, o número de semanas e, assim, pelo menos 3 ou 4 ultrassons no decorrer da gravidez inteira. Um primeiro bem no iniciozinho para datar a gestação, para ver se essa gestação está compatível com a data da última menstruação. Ou então, mulheres que têm menstruação irregular, que não menstruam todo mês, o ultrassom é fundamental para a gente saber em que período está a gravidez. Um outro ultrassom importante é ainda no final do terceiro mês, que é o de marcadores de malformações fetais da translucência nucal, que é para a detecção das malformações cromossômicas, principalmente tipo síndrome de Down. O outro ultrassom morfológico em torno de 20 e 24 semanas, que o bebê está num peso ideal para rastrear todo tipo de malformação. Olha-se desde o dedão do pé até o cristalino do olho. E depois disso você faz um ultrassom já perto das 30 semanas para saber o peso, a quantidade de líquido, avaliar a função da placenta, a posição que o bebê está. Podendo fazer mais do que isso, o ultrassom é um exame que não tem problema nenhum na gravidez. Não é radiação, é só emissão de som. Então não tem nenhum efeito maléfico para o bebê. Nas pacientes que têm sangramento no início da gravidez, a ultrassom é importante para acompanhar a evolução dessa área de sangramento, para ver se ela está progredindo ou regredindo e ver se a gravidez vai chegar até o final direitinho ou se ela já abortou. Muito bom. Então a gente falou aqui da importância do ultrassom, gente. Mas além disso, tem outros exames também importantes durante esse período gestacional. Quais são? Isso mesmo, os exames de sangue, que é o hemograma, para ver principalmente a questão anemia, que a anemia na gravidez ela tem algumas complicações, tipo o bebê nascer de baixo peso, a mulher ter uma imunidade mais baixa, que tem a tendência a ter mais infecções, tipo infecção urinária, ou até mesmo na hora do parto, se ela já está com anemia, já tem um sangue que normalmente ela vai perder em torno de 1 litro, e se ela já está com a anemia, isso para ela vai ser um prejuízo muito grande, né? Além do hemograma, a glicemia, que é para ver o rastreio de diabetes, e as doenças como sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, rubéola, toxoplasmose, que é aquele vermezinho do gato, que a gente tem que ter muito cuidado no decorrer da gravidez, citomegalovírus e os exames de urina. Os exames de urina, que é o sumário e a cultura, que ele deve ser feito pelo menos 3 vezes no decorrer da gravidez, mesmo que a mulher não esteja sentindo nada, para o rastreio das infecções urinárias, que na gravidez ela pode estar com a infecção urinária e ela não sentir nada. A sintomatologia pode ser totalmente diferente de uma mulher que não está grávida. E esse sumário e essa cultura é feito nos primeiros exames, no segundo trimestre, como a gente diz, e no terceiro trimestre, que é mais perto de ter o bebê. Ainda com relação à diabetes, no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas, deve ser feito o teste de tolerância oral à glicose, que é um exame que ela colhe uma amostra de sangue em jejum, depois toma um suquinho doce no laboratório e colhe outras 2 amostras de sangue, que é um exame mais fidedigno para o diagnóstico de diabetes gestacional. Que a diabetes na gravidez, ela pode trazer muitos malefícios para o bebê, em termos de ele nascer grande demais, de ela ter muito líquido dentro da barriga, o que faz com que ela possa ter o bebê mais cedo. A diabetes, ela retarda o amadurecimento do pulmão do bebê.
além do que pode dar outros distúrbios de eletrólitos no bebê também. E é uma coisa que a gente teme porque é uma das causas de óbito fetal ainda dentro da barriga, da noite para o dia, se a gente está esperando, que é tudo que a gente não quer. É isso aí, gente. Então, atenção, mamães ou então gestantes que estão pensando em engravidar. Vocês conferiram a doutora falando sobre a importância do ultrassom, de outros exames também nesse período gestacional. E tem uma coisa muito importante que são as vacinas, não é, doutora? Isso mesmo, Cleane. A principal é a vacina do tétano, na prevenção do tétano neonatal. A maioria das mulheres faz 3 doses, com intervalo de 1 mês ou de 2 meses, isso se ela não tem imunização recente. A gente pode fazer ainda da hepatite B, que não tem problema nenhum ser feito durante a gravidez. É até uma boa oportunidade das mulheres que nunca se imunizaram para hepatite fazer essa imunização, porque é uma doença que o risco de transmissão dela é 100 vezes maior do que o do HIV. E todo mundo só tem medo de HIV. E a hepatite B ela pode matar muito mais rápido do que o HIV e também da cirrose hepática, próprio câncer de fígado. Então, uma vacina previne isso daí, visto que a hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. E também a da gripe, que desde aquele surto da gripe A, que todo ano agora a gente está tendo as campanhas de vacinação da gripe, inclusive agora, esse ano, é de 15 a 26 de abril. Todas as gestantes têm que tomar tétano, hepatite B e gripe. Bom, gente, então vocês conferiram essa entrevista maravilhosa com a doutora Remédios, onde a gente fala da saúde da mãe, da saúde do bebê, que isso é muito importante. Vocês também vão conferir muitos depoimentos no decorrer do nosso programa, porque a gente tem a prioridade, né? A gente está falando sobre esse mundo tão importante que é o nascimento, a vida. Doutora, muito obrigada pela sua participação e até outra entrevista. De nada, Cleane. E outra coisa que eu queria frisar é o número de consultas no decorrer da gravidez. Pelo menos 6, segundo a Organização Mundial de Saúde. No mínimo 6. O ideal é que seja pelo menos uma por mês. Até o 7º mês, uma por mês, depois do 7º mês até o nascimento do bebê, uma a cada 15 dias, isso se não tem uma outra complicação. Isso tudo para cada vez mais a gente diminuir as complicações e ficar todo mundo feliz no final, mãe e bebê, né? É isso aí, então sigam as dicas da doutora. Obrigada. De nada, gente. Obrigada a vocês. Bom, gente, vou conversar agora com a doutora Carla Araújo, ela que é presidente da ABOR e vai falar sobre o que está acontecendo aqui nesse Hotel Luzeiros, que é um congresso, na verdade, a reunião de vários profissionais da área da ortodontia. Não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, querida. Realmente, nós estamos aqui oferecendo um curso à nossa associação, a Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial, Seção Ceará. Trouxe a professora Liliana Maltagliati, que é uma professora de São Paulo, para proferir uma palestra sobre um novo sistema de brackets de aparelhos ortodônticos chamado Sistema Autoligado. É um sistema bem revolucionário e que nós estamos tendo o prazer de oferecer aos nossos associados aqui. E, em contrapartida, também tivemos uma excelente exposição sobre a higiene iTop da Cura Prox, que é a nova marca, é uma marca suíça de escovas dentais de alta qualidade, que também esteve presente nesse evento. A gente agradece a oportunidade da divulgação e a gente deseja, de certo, um excelente êxito para a Cura Prox e uma boa jornada para a ABOR. Muito bom. E quem está em casa nos assistindo, que é estudante de repente de odontologia, ou então que já sejam profissionais, como eles devem ter esse acesso à associação e querer fazer parte, ou então ter a agenda, o cronograma de cursos? Tá. Nós temos um site, www.aborceará.com.br, onde ele pode obter essas informações. Para se associar, ele deve ser especialista em ortodontia, registrado no Conselho Federal de Odontologia. Então, no site também ele tem as instruções, como ele pode se afiliar e vir a fazer parte dessa comunidade que tenta oferecer ao seu associado uma reciclagem profissional de qualidade.
Muito bom, doutora. O nosso programa deseja todo sucesso à ABOR e você que está à frente, né, para mostrar ainda mais a excelência na ortodontia e valorizar ainda mais os profissionais que aqui são associados. Obrigada. Muito obrigada a vocês e sucesso no programa. Bom, gente, agora eu vou apresentar mais uma vez a doutora Natália da Escócia, ela que é ortodontista e vai explicar de uma maneira bem didática a forma correta de escovação. Ela que também está aqui no congresso, nesse evento da ABOR, onde ela vai mostrar de uma forma bem clara para vocês que estão em casa nos assistindo como escovar da forma correta, não é, doutora Natália? Isso mesmo, é muito importante que a escovação seja feita de maneira correta e no mínimo 3 vezes ao dia, exatamente após as refeições. Como é que deve ser feito? Primeiramente você usa o fio dental em todos os dentes e depois você vai vir com sua escova predileta. A gente indica muito a escova chamada Curaprox, que é uma escova macia, uma escova suíça, que tem uma grande quantidade de cerdas e isso torna ela mais macia. É uma escova suíça e que está chegando agora no mercado em Fortaleza. Como é que você deve fazer? Primeiramente, você deve escovar os dentes da frente. E sempre eu falo que é como se estivesse penteando o dente, sempre da gengiva para o dente. Para o quê? Para evitar que cause algum dano à gengiva. Então você escova aqui. Na parte posterior, você deve escovar a forma mais fácil, a forma circular. Vai escovando circular. A mesma coisa no outro lado. Não pode se esquecer de escovar a parte interna dos dentes, na parte palatina e na parte lingual e sempre lembrando da gengiva para o dente. E na área oclusal, você deve escovar desta forma. E aí pergunta, faltou alguma coisa? Com certeza, faltou quem? A língua, que deve fazer parte também da sua escovação. Depois disso, você pode estar em mão com algum bochecho, faz um bochecho com algum enxaguatório. Depois, o importante é que seja sem álcool. Existe uma gama de variedades no mercado, mas o que é que você tem que fazer? É sempre estar atento para ser sem álcool, porque o álcool não seria bom para você estar ingerindo ele, para você estar utilizando ele. E depois, pode dar um belo sorriso. Muito bom, esse é o nosso objetivo aqui do programa, é sempre esclarecendo, e esse assunto de hoje foi muito importante, que é a maneira correta de escovação, que muita gente acha que sabe e na verdade quando para poder estar conferindo uma matéria dessa, sabe que às vezes não é da forma totalmente correta que eles estão fazendo e aí sim eles aprendem. Agora eu apresento a todos vocês que estão nos assistindo o doutor Liu Goy, ele que é ortodontista e vai falar um pouquinho sobre essa ideia, né, essa escova que surgiu maravilhosa. E eu gostaria de falar que eu andei pesquisando sobre você antes de estar agora conversando pessoalmente e eu vi algumas entrevistas que você concedeu a nível nacional, muito importante realmente, e eu fiquei curiosa para conhecer essas escovas que são macias, que você vai já explicar aqui o diferencial dessa escova. Tudo bem? Bom dia. Como vai, Cleane? Bom dia a todos os amigos. Então, doutor, fala um pouquinho sobre essa participação nesse evento aqui em Fortaleza, trazendo para o nosso mercado cearense essa escova diferenciada do mercado, para melhorar na escovação. Olha, Cleane, é muito importante que as pessoas, elas realmente se preocupem com a higiene oral de uma forma bastante séria. Porque a falta de higiene oral, enfim, as doenças orais, a cárie e as doenças gengivais, acabam deixando a pessoa suscetível a uma série de outras doenças sistêmicas, problemas cardiovasculares, acidente vascular cerebral, problemas respiratórios, gastrointestinais, articulares. Então, mulheres, por exemplo, com problemas gengivais, gengivite, são propensas a uma série de problemas nas articulações. Então é importante, é fundamental você se realmente preocupar com a higiene oral de uma forma muito séria. E para fazer isso, você precisa de dispositivos muito efetivos, que realmente consigam desorganizar esse biofilme oral que se deposita sobre os dentes diariamente. Muito bom. E eu gostaria até de explanar aqui para quem está em casa a importância do armazenamento dessa escova. Muitas pessoas deixam assim expostas no banheiro e acabam que se contaminando por bactérias, algum micro-organismo que vá
conduzir com certeza alguma doença à pessoa. Então fala dessa importância do armazenamento, que eu observei que vocês também têm um depósitozinho para guardar essa escova da maneira correta. Olha, Clênia, essa tua pergunta é excelente, né? Ela, vamos dizer, possibilita que a gente fale um pouquinho para as pessoas a respeito dos cuidados que ela deve ter com a escova. Porque, normalmente, um grande número de pessoas possuem, às vezes, apenas um banheiro dentro de casa, né? Não é todo mundo que possui 2, 3, 4 banheiros em casa, um para cada membro da família. A grande maioria dos lares brasileiros possui apenas um banheiro e as pessoas compartilham essas escovas, por exemplo, numa caneca, num copo, e colocam em algum lugar para guardar as escovas se tocam, as cerdas das escovas, e pode acontecer uma contaminação cruzada. Então, por exemplo, se um membro da família está com hepatite, escova os dentes, tem um pequeno sangramento, depois uma escova encosta na outra, pode ocorrer a transmissão. Até coisas mais simples, uma gripe, né? Há pouco tempo nós tivemos a famosa gripe suína, H1N1, e as pessoas se preocupavam em esfregar as mãos com álcool, etc., e não se preocupavam com a escova, e às vezes acontecia a contaminação pela escova. Então é fundamental, em primeiro lugar, que você tenha uma escova com uma capa. Então, se você puder mostrar essa escova com a capinha. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos pegar uma escova mais colorida, né? Você tem aqui essa escova. É fundamental que ela possua essa capa de acrílico na cabeça para proteção. Porque quando você termina de fazer a sua escovação e você lava a escova ou você coloca algum produto desinfetante nas cerdas da escova, depois você põe essa capa e essa escova não vai se tocar com as outras, não vai haver essa contaminação. Então, é assim, você termina de fazer a sua escovação, você vai, lava em água corrente, normalmente, e depois, na palma da mão, você dá uma batidinha para tirar o excesso. Fez isso, pega um desinfetante normal, um antisséptico oral, à base de gluconato de clorexidina, a clorexidina 0,12%. Ah, mas isso é muito difícil. Não, farmácia de manipulação faz. Clorexidina 0,12% ou um enxaguatório que usa na farmácia. E você espirra na cerda da escova, borrifa. E depois coloca a capinha e guarda até a outra escovação. E eu observei, gente, que além dessas escovas com capinha, tem a variedade para adultos, escovas também para criança e pessoas que utilizam aparelhos ortodônticos também. Tem a escova de forma diferente para estar ajudando e melhorando ainda mais nessa higiene. É isso mesmo, eu estou vendo que você usa aparelho aqui, mas você deve cuidar bem, que tem os dentes bonitos. É fundamental. Então, olha, o mais importante das escovas, Cleane, é que as escovas devem ter uma grande quantidade de cerdas. Antigamente, as pessoas elas pensavam assim, escova macia, média e dura. Hoje em dia, as escovas macias foram subdivididas em escovas super macias, extra macias e ultra macias. Você nem imagina, então você tem que usar uma escova ultra macia. Porque não adianta, você precisa escovar seus dentes, mas não pode provocar o desgaste do esmalte dental. O esmalte é como se fosse um capacete protetor, né? Um motociclista usa. O esmalte te protege. Se você usar uma escova dura, você vai desgastando esse esmalte. E também não provocar retração da gengiva. Então a escova, ela tem que ter uma grande quantidade de cerdas, mais do que 5.000 cerdas, e o tipo da cerda precisa ser uma cerda de microfibra, o tipo, o filamento, porque a grande maioria das escovas possui filamentos de nylon. E o nylon, se você pegar um paninho uma meia de nylon, passar na tela do computador, risca tudo. Então, se essa qualidade da cerda for de microfibra, não vai riscar. Isso é o importante. Não desgastar o esmalte e não provocar retração das gengivas. Esse tipo de escova Curaprox, tanto das crianças, como dos jovens, como dos adultos, possuem uma grande quantidade de cerdas e cerdas de microfibra. É por isso que eu recomendo esse tipo de escova.
Muito bom, gente. Então, vocês podem ficar felizes porque essas escovas acabaram de chegar no nosso mercado cearense. Já tem várias farmácias, o contato aqui está na telinha. Se você quiser ter acesso a essa escova, com certeza o custo-benefício é muito grande. E eu gostaria de parabenizar você, tá? Por essa excelente ideia, né, de estar representando a Cura Prox aqui no Brasil. E você, como ortodontista também, difundindo ainda mais a sua profissão no mercado brasileiro, quando o assunto é cuidado com a saúde bucal. Obrigada, tá, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? E aí, estão gostando do nosso programa? Não saia daí porque eu volto já. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Você está sentindo algum desconforto na coluna? Então não deixe de conferir agora a técnica RPG Suchá. Bom, amigos, é com grande prazer que agora eu vou conversar com as minhas colegas de trabalho, fisioterapeutas, até porque aqui no nosso programa a gente tem o apoio do nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em nome do nosso querido presidente, Dr. Ricardo Lotif, onde ele abre as portas para os fisioterapeutas demonstrar um pouco do seu trabalho. E hoje elas vão falar aqui de uma técnica que tem crescido a cada dia, que é o RPZ Suchá. Não é, meninas? Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Cleane? Tudo bem, querida Dalila? Tudo bem, Cleane, tudo ótimo. Então, explica um pouquinho como surgiu esse método, há quanto tempo, para quem está em casa entender e saber o porquê da importância do RPG. Pronto, a sigla RPG significa Reeducação Postural Global, certo? É uma técnica, um método exclusivamente de terapia manual, certo? Que foi desenvolvido pelo francês e fisioterapeuta Philippe Suchá e está no mercado há mais de 30 anos. Foi na década de 80 que o Philippe Suchá ele desenvolveu esse método. E no Brasil está desde o ano de 1999, né? Está difundido em mais de 15 países, né? Então, é um método de grande abrangência, de grandes resultados. E nós trabalhamos de maneira, Cleane, onde dentro de 3 princípios, certo? São 3 princípios que a RPG ela se baseia. Se baseia no primeiro princípio de individualidade, ou seja, cada ser humano ele é único. Então, devemos tratar aquele ser humano de forma individual. Então, nós tratamos o paciente, fazemos uma avaliação bem minuciosa com o paciente, né? O segundo princípio seria o princípio da causalidade, ou seja, não necessariamente a queixa que o paciente nos apresenta, certo, é realmente o problema dele. Então, ele pode chegar para a gente com uma queixa, por exemplo, de dor na lombar, e necessariamente o problema dele pode ter sido causado por uma entorse de tornozelo há uns 3 anos atrás. Então,
Esse é um dos princípios, a causalidade. E o terceiro princípio seria a globalidade. A RPG ela trabalha o corpo de forma global, ou seja, nós fazemos com que todas as cadeias musculares, né, possam entrar em equilíbrio. O nosso corpo ele exige cadeia anterior, cadeia posterior. Então, se não houver o equilíbrio entre essas cadeias, o nosso corpo também não vai estar equilibrado, né? Então, devemos trabalhar de forma global, tratando o paciente de forma individualizada e procurando mesmo saber qual seria a causa do problema dele e não simplesmente focar na queixa, e sim no global como um todo. Isso seria uma das nossas técnicas, né, utilizadas na RPG. Agora a gente vai conversar com a doutora Beatriz, onde ela vai falar um pouquinho sobre o tratamento, né? As indicações, para que serve realmente se você tem um problema na coluna, tem uma cervicalgia, alguma dor que está te incomodando, ela vai te explicar agora se o RPG realmente funciona, não é? Bom, o tratamento da RPG ele é realizado por meio de posturas ativas. Nessas posturas a gente vai buscando colocar em tensão as cadeias musculares. É uma tensão progressiva, onde a gente vai buscando o alongamento, o estiramento da musculatura estática, assim como, ao mesmo tempo, a gente exige que a musculatura dinâmica esteja trabalhando para manter as correções que a gente impõe no corpo do paciente. Ela sabe da importância da musculatura estática. A musculatura estática, ela compreende a maior parte do nosso corpo e é a musculatura que é responsável por nos manter de pé. E por isso ela está em constante contração. Então, por ela estar em constante contração, ela tende a um encurtamento, tende à rigidez muscular e com isso ela traz as alterações posturais. É essa musculatura, a musculatura estática, encurtada cronicamente, que nos causa as alterações posturais. Por isso, a importância de tratar essas musculaturas. E a RPG ela faz isso de uma forma diferenciada. Ela sabe que se é uma musculatura que está encurtada, ela tem que tratar ela com um alongamento, diferentemente do que outros métodos da fisioterapia fazem. A RPG vai reajustando o nosso corpo para o posicionamento correto e seu funcionamento ótimo. É verdade, gente. É muito bom a pessoa assim que tem o corpo saudável, a coluna realmente disposta para praticar uma atividade física. Isso não tem preço, né? Você viver bem, não sentir dores. E o RPG, ele possibilita isso, gente, que você tenha essa reeducação já como forma de prevenção, antes de você sentir essas dores. Não necessariamente o paciente precisa vir ao consultório já com as dores. Ele pode ter o uso dessa correta postura, fazendo essa reeducação já para prevenir, não é, doutora Dalila? Com certeza, Cleane. Muitos pacientes nos procuram com queixas, certo, de dores e tudo mais. Não é necessário ter indicação médica para poder procurar RPG. Então, muitos pacientes também perguntam se, doutor, eu estou sentindo dores, eu posso fazer o tratamento da RPG? Pode sim, porque na RPG a gente trabalha também tirando essas dores do paciente, tirando essas tensões musculares, como foi dita pela colega, e trabalhando de uma maneira melhor para melhorar a morfologia corporal, melhorar a dinâmica, né? Tanto a dinâmica quanto também a estática do corpo do indivíduo. Então, não há contraindicações. Em relação à faixa etária, a partir de 7 anos nós atendemos, certo? Até a idade adulta, idosos. E nós temos grandes resultados em relação à RPG. Uma das abordagens da RPG, né, que nós enfocamos bastante, é o tratamento, né, para crianças e adolescentes. Os estudantes que estão ainda, né, na fase escolar. Por quê? Normalmente as crianças e adolescentes na fase escolar carregam mochilas muito pesadas, mochilas essas que acabam gerando alterações na morfologia corporal. Os ombros normalmente ficam mais enrolados, né, por conta desse peso que gera a mochila. Outra coisa também muito encontrada em crianças e adolescentes é a anteriorização da cabeça. A cabeça ela é projetada para frente, muitas vezes por conta do tempo que eles passam no computador ou até mesmo lendo algum livro ou fazendo alguma tarefa. Então, um enfoque principal da RPG, aqui no nosso caso, é também em crianças e adolescentes, para justamente retirar essas alterações e também não só no tratamento, como também nós oferecemos orientações posturais para com que o paciente, tanto quando estiver na sua casa ou na sua escola, né, possa levar essas dicas e poder fazer com que o tratamento flua melhor.
O programa Corpo e Estilo de Vida ainda não terminou. Não saia daí porque eu volto já. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Estamos no centro cirúrgico e vamos conversar agora com o Dr. Cisley e a doutora Samara, oftalmologistas, onde eles vão falar sobre cirurgia refrativa. Bom, estou ao meu lado agora com o Dr. Cisley, que é oftalmologista, e a gente vai falar, como eu já falei no início, sobre cirurgia refrativa. Não é, doutor? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cleane, bom dia a todo o público. A cirurgia refrativa é uma cirurgia que tem tido grandes avanços nos últimos anos, tanto na qualidade dos resultados como na segurança para os pacientes. Nós estamos aqui hoje na Vision Laser, que é um centro de visual de correção a laser, que trata particularmente dos vícios de refração, de miopia, astigmatismo e hipermetropia, já com experiência de 20 anos, constituída por 20 médicos que resolveram se associar, do ponto de vista não só econômico, mas também do ponto de vista científico, para que todos os fortalezenses se beneficiassem dessa associação. Hoje em dia, nós tivemos um grande avanço na cirurgia refrativa a partir do momento em que houve muito mais rapidez na sua recuperação, segurança nos resultados e segurança também na possibilidade de ter alterações, em que a gente usa vários equipamentos que podem tornar a cirurgia mais reprodutível e muito mais previsível. Gente, a gente conversando aqui agora há pouco, eu e o Dr. Cisley, falando sobre esse avanço da medicina que está crescendo a cada dia com aparelhos modernos, tecnológicos, para poder melhorar ainda mais a saúde do paciente ou cliente. Ele faz a cirurgia num dia, se reabilita, ali 1 dia ou 2 de repouso, 3, e já volta à sua rotina normal. Isso é bom porque a rotina, todo mundo querendo trabalhar, ter as suas atividades diárias para voltar à sua rotina normal sem nenhum prejuízo. Essa é uma tendência não só na oftalmologia, mas em todo o campo da área médica cirúrgica. Curta duração de cirurgias, curta duração de permanência em instalações hospitalares. Isso aumenta a capacidade do paciente voltar rapidamente às suas atividades, diminui os riscos de cirurgias ou de infecções ou qualquer complicações maiores decorrentes de cirurgias. E você me falou de um laser que vocês operam bastante, que esse laser realmente traz resultados benéficos? Aqui nós, na Vision Laser, usamos a tecnologia mundialmente usada para a correção dos vícios de refração, da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia, que é o Excimer Laser.
O Excimer Laser é uma tecnologia altamente avançada, em que é altamente reprodutível e que possibilita que nos dias seguintes os pacientes já estejam com a acuidade visual praticamente normal, sem a necessidade da correção óptica. Em apenas alguns dias eles voltam às suas atividades de trabalho e isso é fundamental, já que a maioria dos pacientes que procuram esse tipo de cirurgia são pacientes economicamente ativos, que estão trabalhando, que estão estudando e querem prontamente voltar às suas atividades e sua vida normal. Bom, então agora eu converso com a doutora Samara, ela que também é oftalmologista, como eu já falei, a gente está aqui dentro do centro cirúrgico, onde ela vai falar um pouquinho sobre o procedimento de cirurgia refratária e também não deixar de falar, doutora, sobre os equipamentos, né, aqui na Vision Laser, que é um centro realmente completo quando o assunto é saúde dos olhos. Realmente tem a parte da cirurgia e tem a parte dos exames complementares para serem realizados antes da cirurgia. Aí quando o paciente chega, ele vai logo coletar os dados, né, referente ao grau, referente à espessura da córnea, a curvatura, todos os dados necessários à realização do procedimento cirúrgico. Aí esses dados são coletados fora do centro cirúrgico e são transmitidos aqui para o laser, para poder fazer a cirurgia deles, né? Muito bom, doutora. E fala mais um pouquinho, já conversando com o doutor Sisley, ele citou sobre a importância da cirurgia refratária. E você agora que está aqui conosco, a gente está podendo acompanhar aqui pertinho um procedimento cirúrgico, onde você vai falar mais especificamente para quem está em casa nos assistindo. A cirurgia refrativa realmente teve um grande avanço nos últimos anos e é uma cirurgia... apesar de ser uma cirurgia delicada, é uma cirurgia rápida, indolor e realmente o resultado é rápido, né? Geralmente outro dia o paciente já está enxergando bem sem os óculos, né? Ainda não está 100%, mas já está muito bem, já está com uma visão maravilhosa e eles ficam normalmente muito satisfeitos com a cirurgia. Sempre aqui no programa abordamos vários assuntos, principalmente da minha área, que é a fisioterapia, porque nós temos o apoio do nosso conselho, que é o CREFITO, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em nome do nosso querido presidente, Dr. Ricardo Lotifi, que nos cede esse espaço para estar sempre mostrando a nossa área, a atuação, os fisioterapeutas que aí está crescendo a cada dia, não é, doutora? E é por isso que eu apresento a vocês, gente, agora a doutora Leila Machado, ela que é fisioterapeuta e atua aqui no Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão, e ela vai conversar um pouquinho sobre mais uma área de atuação nossa, não é, doutora? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Cleane. O Centro de Diabetes, ele conta com um setor específico de atuação do fisioterapeuta. Hoje nós contamos com 4 profissionais, né, nos diversos turnos, e a abrangência de atendimento, ela vai desde as repercussões oriundas da diabetes como da hipertensão. Por ser uma instituição de referência no atendimento a esses pacientes, a gente procura fazer uma ampla abordagem de tratamento, visando tanto a linha de promoção da saúde, de educação em saúde, que é o foco maior nosso em torno da prevenção das complicações dessas doenças, como com os pacientes, mais voltado para a questão das repercussões já instaladas em torno da doença. Então, nós temos o atendimento ambulatorial. Nós contamos também com o programa de treinamento do uso da bola suíça em diabéticos e hipertensos. Nós trabalhamos com um programa com amputados, voltados para essa linha da amputação e da assistência e protetização desse amputado, com o intuito de melhora de qualidade de vida, retorno às atividades da vida diária e atividades profissionais. Bem, além dessas abordagens, nós também contamos com um programa de responsabilidade social, que é o Despertar Saúde, Mente, Corpo e Movimento, perspectivas em torno de um envelhecimento ativo.
onde nós trabalhamos com temáticas voltadas para a prevenção. Um exemplo seria, por exemplo, o pé diabético, onde nós trabalhamos com aspectos voltados de como prevenir o pé diabético, como dar uma melhor funcionalidade a esse pé já com complicações, e a gente cria um vínculo maior também com esse paciente, onde nós temos a oportunidade de nos deparar com a realidade dele em nível de sociedade, como ele se vê diante da sociedade, diante da família, porque existe um estigma em torno da doença diabetes e hipertensão. Então, no programa de responsabilidade social, nós temos a oportunidade de estar junto também com a família desse indivíduo e se deparar com algumas questões, alguns conflitos que eles apresentam por conta disso. O Centro de Diabetes, ele tem um convênio junto, seria a Secretaria de Saúde, Universidade de Fortaleza, onde existe um estágio curricular, os alunos têm a oportunidade de cursar a disciplina estágio supervisionado ambulatorial em fisioterapia, onde eles passam durante 4 meses, tendo a oportunidade de atuar com esses pacientes, experienciar, saber como a fisioterapia realmente atua. Eles têm um embasamento muito bom, uma vivência muito boa diante da doença, além de também ter uma oportunidade de vivenciar a interdisciplinaridade. O Centro de Diabetes é uma instituição de referência, onde nós temos toda uma equipe de atuação com pacientes diabéticos e hipertensos. Então, eu acho que é uma experiência ímpar dentro da formação acadêmica, e aí eles passam por diversas vivências práticas, que é muito interessante. Como esse paciente diabético ele pode ter acesso ao setor de fisioterapia? Ou por encaminhamento médico, esse paciente ele tem que ter um vínculo com a instituição, ele tem que estar cadastrado dentro da instituição, Centro de Diabetes, já que nós temos uma demanda muito grande, então eles passam por uma triagem, e aí é feito o encaminhamento para o setor de fisioterapia. O bom seria que nós tivéssemos a oportunidade de avaliar todos os pacientes que passam pela instituição, porque o que a gente observa é que todos necessitam da nossa assistência. Fundamental o fisioterapeuta diante de um diabético ou hipertenso. E vocês que estão em casa nos assistindo, se é estudante de fisioterapia, a doutora agora vai esclarecer a forma, se você tem interesse de trabalhar nessa área de hipertensos e diabéticos aqui no Centro Integrado, o meio é concurso ou tem terceirização? Hoje o funcionário do Centro de Diabetes ele é concursado, ele é submetido a uma seleção via concurso público, mas o aluno de fisioterapia hoje ele tem a oportunidade de ingressar no Centro de Diabetes através de um programa que é denominado Pró-Ensino, onde ele passa também por um processo de seleção, seja de qualquer instituição de ensino, ele é selecionado via concurso, não deixa de ser um concurso, e ele tem a oportunidade de passar 1 ano na instituição como estágio voluntário, tendo preceptores, onde ele vai ter a oportunidade também de vivenciar essa prática. Agora, o profissional em si é via concurso público. Muito bom, porque isso estimula mais ainda as pessoas que estão em casa nos assistindo, que são fisioterapeutas, a estudarem mais e mais, não é, doutora? Obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu tenho certeza que foi esclarecedora. Para quem está em casa assistindo a gente, realmente puderam entender um pouquinho melhor sobre essa área de atuação nossa da fisioterapia. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. O nosso programa Corpo e Estilo de Vida chega ao final, mas eu gostaria de deixar mais uma mensagem. Se você é um doador de sangue, não deixe de passar mais uma vez no Hemoce e faça a sua parte. Seja um doador e ajude a salvar vidas. E também gostaria de mandar um grande abraço a todos aqueles pacientes que estão nos hospitais, nas filas dos hospitais lotados, que realmente estão perdendo a fé, a esperança. Não deixe que isso aconteça. Tenha fé sempre e tenha certeza que você vai ficar bom. O nosso programa deseja toda a saúde do mundo para todos vocês que nos assistem e até o próximo sábado às 9h30 da manhã e a nossa reprise no domingo às 10 aqui na Nordeste TV. Fiquem com Deus.